Curso de Morfologia Hematológica do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Em aulas anteriores, já abordamos a hematopoese da série eritroide, da série granulocítica, linfocítica e monocítica. Hoje falaremos da megacariopoese. Megacariócitos são os precursores plaquetários. São encontrados na medula óssea, são gigantes, medindo cerca de 180 micrômetros, hiperdiploides. É a única célula humana capaz de realizar o processo de endomitose. Cada megacariócito pode produzir cerca de 2 a 3 mil plaquetas. E os núcleos, após a degranulação dessas plaquetas, serão fagocitados. Em condições normais, não estão presentes na corrente sanguínea. Na medula óssea, os megacariócitos correspondem a cerca de 0,05 a 0,1% das células nucleadas do ambiente medular. Aproximadamente 100 milhões de megacariócitos são gerados a cada dia nesta medula e produzindo cerca de 100 trilhões de plaquetas por dia. Por ser uma célula que realiza a endomitose, um único megacariócito é capaz de duplicar, triplicar o seu material genético. Ou seja, na endomitose, nós observamos a fase de prófase, metáfase, anáfase, como acontece também na mitose. Porém, o megacariócito não produz a telófase, ou seja, não há divisão citoplasmática. É uma célula que vai dividindo o seu conteúdo nuclear, vai crescendo, mas não se divide no citoplasma, ou seja, não forma outra célula. Assim, o mesmo megacariócito pode ter 16N, 32N de material genético, porém numa única célula. Isso faz com que ele seja uma célula grande, com um citoplasma abundante, que ao se romper, que ao se degranular, vai produzir as plaquetas. Assim, observamos nesta imagem a replicação nuclear sincronizada endomitótica. Após isso, vai ocorrer a granulação citoplasmática e, posteriormente, as plaquetas. Todas estas fases do megacariócito vão ser denominadas de formas diferentes mediante o seu aspecto, a sua morfologia. Assim, a primeira célula da linhagem plaquetária megacariocítica é o megacardioblasto, seguido do promegacariócito, megacariócito basofílico ou basófilo e o megacariócito acidofílico. E depois vamos ter as plaquetas. Alguns autores dividem estas fases do megacariócito de forma diferente na sua denominação, mas a morfologia é semelhante. O megacardioblasto possui cerca de 6 a 24 micrômetros, é uma célula de núcleo único, possui uma alta relação núcleo-citoplasma. O seu núcleo possui um formato arredondado ou ovalado e os nucléolos são pouco visíveis. O citoplasma é basofílico e escasso e não há, nesta fase, plaquetogênese. Assim, nesta imagem, podemos visualizar o megacardioblasto, a célula mais primitiva da linhagem megacariocítica.
Notem que é uma célula grande, com alta relação núcleo-citoplasma. Comparem o megacardioblasto mediante as células ao seu redor, né? Vemos as hemácias, os granulócitos, os linfócitos, os eritroblastos. É uma célula visivelmente maior do que as demais, mesmo sendo tão primitiva ainda. A próxima célula da linhagem megacariocítica é o promegacariócito, uma célula de rara visualização, de difícil diferenciação do seu antecessor, que é o megacardioblasto, sendo que alguns autores, inclusive, não a descrevem. Pode medir cerca de 20 a 28 micrômetros, possui uma rara lobulação, mas ainda muito tênue, uma moderada relação núcleo-citoplasma, os nucléolos são pouco visíveis e a membrana já é mal delimitada. Possui granulações azurófilas muito discretas. Assim, nesta imagem, podemos visualizar o promegacariócito, uma célula grande, basofílica, com alta a moderada relação núcleo-citoplasma, uma discreta tendência à lobulação nuclear e uma granulação citoplasmática fina, delicada. Posteriormente, na linhagem maturativa, teremos o megacariócito basofílico, medindo cerca de 30 a 85 micrômetros. Notem que as células estão aumentando no seu tamanho, né? Elas vão crescendo. Lobulado, possui de moderada a baixa relação núcleo-citoplasmática, os nucléolos não são visíveis, o citoplasma começa a apresentar uma basofilia intensa, característica desta fase, e nela inicia-se a plaquetogênese e as endomitoses. Aqui visualizamos o megacariócito basófilo ou basofílico, descrito por alguns autores também como megacariócito intermediário. São maiores do que os megacardioblastos, não é? Possuem uma basofilia característica, por vezes é tão intensamente basofílico que é de difícil caracterização entre o citoplasma e o núcleo. Já começa nesta fase a produzir a plaquetogênese. Então, começamos a observar, próximo à membrana citoplasmática, a degranulação, a formação das plaquetas. As plaquetas estão saindo aqui na imagem. Nesta imagem, um outro exemplo de megacariócito basofílico, degranulando. Podemos observar uma discreta lobulação em seu núcleo, mas a basofilia é tão intensa que nos impede de ver as características bem definidas dessa lobulação. Podemos observar a plaquetogênese na sua membrana citoplasmática, ou seja, a liberação dessas plaquetas ou degranulação. A última célula precursora plaquetária é o megacariócito acidófilo ou acidofílico, também descrito por alguns autores como megacariócito maduro. São as maiores células da medula óssea, podendo medir de 30 a 150 micrômetros. Possuem baixa relação núcleo-citoplasma, o núcleo em formato multilobulado ou segmentado, geralmente mais de 2 lóbulos, pode ser, por vezes, excêntrico, com uma cromatina grosseira de borda bem irregular ou mesmo convoluta. E não visualizamos nesta fase nucléolos. O citoplasma apresenta cor acidófila, que contrasta com os finos e numerosos grânulos azurófilos. Nesta fase, a plaquetogênese é intensa. Nesta imagem, temos um exemplo de um megacariócito acidófilo, uma célula gigante, notem seu tamanho perante as células ao seu redor, possui um núcleo excêntrico, lobulado, um citoplasma abundante, granular, acidofílico, com plaquetogênese. Outro exemplo de um megacariócito
acidófilo ou acidofílico. Notem a sua intensa lobulação nuclear, citoplasma abundante, acidofílico, granular. As plaquetas são um estágio final da megacariopoese. São fragmentos citoplasmáticos dos megacariócitos. Possuem cerca de 2 a 5 micrômetros de diâmetro, são anucleares, possuem um formato arredondado, ovalado ou discoide. Possuem finos grânulos azurófilos dispersos nesse conteúdo citoplasmático e quanto mais jovens, maiores e com maior atividade elas são, de adesão, secreção e agregação. Em média, podemos observar de 7 a 15 plaquetas por campo de 200 hemácias, num aumento de 1000 vezes, isto em condições normais. As plaquetas podem ser divididas em 2 pools. 2/3 deste pool plaquetário são encontrados na corrente sanguínea, na circulação, e 1/3 é encontrada no baço. Assim, doenças do baço, como o hiperesplenismo, podem aumentar este conteúdo de pool plaquetário, retirando essas plaquetas de circulação. Nesta imagem, podemos observar nas setas as plaquetas, que são fragmentos citoplasmáticos dos megacariócitos maduros. Notem que não possuem estrutura nuclear. Novamente nesta imagem, já com discreta plaquetopenia, podemos observar 3 plaquetas. Já nesta imagem, de um hemograma de um paciente com intensa plaquetopenia, não observamos neste campo a presença das plaquetas. Aqui, nesta imagem também, podemos observar apenas um linfócito maduro e uma plaqueta no canto superior esquerdo da imagem. Os métodos de automação são muito mais seguros para a aferição da plaqueta do que os métodos manuais. Mas existe um cálculo que é uma estimativa de plaquetas em lâmina, onde nós vamos contar as plaquetas existentes em 5 campos de cerca de 200 hemácias por campo. Logo, faremos uma regra de 3, relacionando o número de plaquetas encontradas em 5 campos de 200 hemácias, ou seja, em 1000 hemácias, versus o número de hemácias encontradas em milímetro cúbico por automação. E nesta regrinha de 3, podemos ter uma estimativa de quantas plaquetas nós temos naquela lâmina. Nesta imagem, ao contrário das anteriores, podemos observar uma plaquetose. E além desta plaquetose, podemos observar um pleomorfismo plaquetário. Notamos plaquetas de diferentes formas, algumas espiculadas, algumas mais alongadas, que não são o formato habitual da plaqueta. E podemos observar também uma diferenciação em tamanho. Temos plaquetas em tamanho normal e macroplaquetas. Já nesta imagem, uma outra figura nos chama a atenção. Podemos observar 2 segmentados com a presença de plaquetas ao seu redor. É o que chamamos de satelitismo plaquetário. Nesta imagem, em maior aumento, podemos observar esse satelitismo plaquetário, onde as plaquetas encontram-se aderidas, agrupadas ao redor de um neutrófilo segmentado. Satelitismo plaquetário é uma das causas de pseudoplaquetopenia. Por vezes, isso ocorre na presença do EDTA, que é o anticoagulante encontrado no tubinho roxo do hemograma. Quando nós colocamos
uma amostra de sangue periférico em citrato, alguns pacientes têm a confirmação desta pseudoplaquetopenia. A pseudoplaquetopenia é proveniente de autoanticorpos contra a glicoproteína de superfície plaquetária 2B3A. Esses pacientes, quando expostos in vitro ao EDTA, vão fazer com que ocorra a agregação, a adesão in vitro. Pode ser em forma de grumos ou mesmo na forma de satelitismo plaquetário. Quando nós mudamos o anticoagulante desse hemograma para o citrato, há uma tendência a haver melhora desta plaquetometria. Mais um exemplo de satelitismo plaquetário. Aqui nós observamos 5 granulócitos, 5 neutrófilos segmentados com as plaquetas ao seu redor. Notem que isto não só pode falsear o valor plaquetário, mas também o valor da leucometria, uma vez que eles também vão ficar aglutinados, aglomerados, podendo falsear a automação. Nesta imagem, podemos observar o que denominamos de grumo plaquetário. Grumos plaquetários também são de difícil contagem na automação, podendo falsear a plaquetometria. Mais 2 exemplos desse grumo plaquetário. E nesta imagem, podemos observar, além de uma plaquetose, a presença de macroplaquetas. Mais exemplos de macroplaquetas. Notem que aqui a plaqueta está quase do tamanho da hemácia. Já podemos dizer que pode ser descrita como uma plaqueta gigante. Nesta imagem, notamos outro exemplo de plaquetose com presença de macroplaquetas e 2 plaquetas consideradas gigantes, pois possuem inclusive um tamanho maior do que as hemácias presentes neste campo. Nesta imagem, podemos observar plaquetas normais e uma plaqueta mais alongada no canto superior direito da nossa imagem, do nosso campo, tá? Que é um sinal de displasia, não é uma formação normal. Mais uma vez, uma presença de uma alteração displásica em plaquetas, que é uma plaqueta serpentiforme. A imagem que está ao lado desta plaqueta serpentiforme é um gametócito de Plasmodium, que não vem ao caso agora nós descrevermos. Obrigada.